Dia Mundial do Rim. Especialistas dão dicas de como detectar precocemente ou prevenir o agravamento de doenças renais. Rio de Janeiro pode ter um estatuto das pessoas com doenças crônicas complexas e raras. E na agenda cultural, tem programação de aniversário em Carapebus, Rio das Flores e Conceição de Macabu, além de uma peça que conta a história de Luiz Gonzaga para as crianças. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Rim. O objetivo dessa data é informar a população sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na adoção de práticas saudáveis. Nossa equipe conversou com a presidente do Departamento de Nefrologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Thaís Liracleto lembrou que os cuidados devem começar ainda na gravidez. E o nefrologista Christian Bolívar explicou como fazer para prevenir um problema grave nos rins. Na grande maioria dos casos, a criança que tem problema renal é a criança que já nasce com alguma malformação dos rins e do trato urinário. Outras podem evoluir com a doença renal ao longo da infância e da adolescência. Para prevenir a doença renal na infância, é fundamental que toda gestante tenha acesso a um pré-natal adequado, com a realização de ultrassom morfológico, e que toda criança ao nascer tenha garantido um acompanhamento do seu desenvolvimento pelo pediatra, tá? As crianças que têm ultrassom alterado na gestação, elas precisam ser minuciosamente investigadas para a presença de alguma malformação, de alguma alteração do trato urinário. E além disso, toda criança que tem história na família de doença renal, crianças que fazem infecções urinárias repetidamente, crianças que têm alguma alteração no aspecto da urina, como urina com espuma, urina com sangue, crianças que não crescem, as crianças que nasceram com baixo peso. E além disso, as crianças que já tiveram alguma doença grave, que evoluíram com falência dos rins, essas crianças precisam de um acompanhamento especializado para tratar e prevenir a evolução da doença renal. E esse ano, em especial, no Dia Mundial do Rim, a gente gera um alerta para um exame muito importante chamado creatinina. Isso porque a doença renal, normalmente, ela é silenciosa. Ela só vai gerar algum sintoma quando ela já está nos estágios mais graves. Então, para você detectar mais precocemente a doença renal, a gente precisa dosar a creatinina no sangue, que é um exame que serve para medir como está o funcionamento dos rins. Esse exame ele deve ser realizado em qualquer suspeita de doença renal, é um exame simples e que é muito recomendado para evitar que a doença atinja seus estágios mais graves antes de se fazer um diagnóstico. A gente tem que olhar principalmente para as pessoas que são hipertensas, não controladas, diabéticas, ou que têm alguma história familiar. A forma mais simples de você fazer o diagnóstico é através da dosagem da creatinina, que é um exame extremamente barato, que você pode fazer em qualquer laboratório, que é feito na rede SUS. Junto com isso, um exame de urina, porque a creatinina é aquilo que está sendo não tirado pelo filtro do rim. E aí eu faço o exame de urina simples para olhar o que eu estou produzindo, para poder entender se se encaixa em alguma doença que eu possa começar a tratar. Se você tiver alteração de creatinina, alteração no S, eu sugiro procurar um nefrologista para a gente poder avaliar e entender se isso é uma coisa passageira ou isso vai se transformar numa doença crônica. Como você falou, é extremamente importante saber que ela é uma doença silenciosa. Ela não dá dor, ela não dá nenhum incômodo. Quando ela aparece, é porque a pessoa já está inchada, já está com problemas para se alimentar, não consegue fazer as suas atividades diárias e chega para a gente já no que a gente chama para fazer o tratamento da diálise. E isso é ruim, porque a gente perdeu esse espaço de tempo da gente poder tratar essa pessoa. O Rio de Janeiro pode ter um estatuto das pessoas com doenças crônicas, complexas e raras. O projeto do deputado Munir Neto, em coautoria com mais 24 parlamentares, foi aprovado hoje pelo plenário. Acompanhe como foram as votações na matéria de Priscila Leão.
Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram um projeto que garante gratuidade em serviços culturais, esportivos e de lazer do Estado às pessoas com transtornos mentais ou doenças crônicas. De acordo com a proposta, 5% dos lugares devem ser destinados ao acesso gratuito dessas pessoas. Para usufruir do benefício, deve ser apresentada uma declaração ou cartão de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial ou um cartão de consulta da Unidade Pública de Saúde conveniada com o SUS. O texto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para a análise do governador. Uma das características das pessoas com doenças crônicas ou com transtornos mentais é a perda do convívio social, a perda do acesso ao lazer, a perda do acesso à cultura. E o que a gente quer com esse projeto é reverter esse cenário, é garantir que em todos os espetáculos haja um percentual de lugares destinados para essas pessoas e a gente consiga, dessa forma, garantir que toda a população, de fato, desfrute da cultura, desfrute do esporte, tenha direito a uma vida plena. Já o deputado Carlos Macedo apresentou proposta para que saboarias artesanais do Estado, ou seja, locais que produzem e vendem sabonetes naturais, passem a ser regidos pela lei federal, conhecida como Lei do Artesanato, aplicando a esses empreendimentos todos os direitos e garantias destinadas aos artesãos. Entre os benefícios previstos na lei está a concessão de linha de crédito especial para aquisição de equipamentos e matéria-prima. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. É um trabalho artesanal, com óleos essenciais, enfim, todo o profissionalismo. E foi uma reivindicação da categoria ao nosso gabinete. Nós estamos aqui representando os anseios que eu acho muito justo a todos eles. Pode ser criada no Estado uma campanha de conscientização, diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, o TPS. Essa é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso não conseguem processar estímulos do ambiente e dos sentidos. Uma criança com TPS, por exemplo, pode ter dificuldade para identificar calor, frio, sons e outros estímulos simples do dia a dia. Esse projeto do deputado Daniel Lebrelon foi aprovado e segue para a análise do governador. E foi aprovado o projeto que cria no Estado um Estatuto da Pessoa com Doença Rara. O documento vai assegurar e promover acesso à saúde e o exercício dos direitos dessas pessoas. Entre esses direitos, foi aprovado outro projeto para garantir a pessoas com deficiência ou doenças raras prioridade na tramitação de processos e procedimentos administrativos que possam acelerar, por exemplo, o acesso a medicamentos, tratamentos e benefícios sociais. Os projetos são de autoria do deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar da Alerj em atenção às doenças raras, e foram assinados por mais 24 parlamentares. As propostas seguem para a análise do governador, que, se sancionar, vai colocar o Rio como o primeiro estado do país a ter um estatuto dedicado às pessoas com doenças raras. Isso foi escrito por 7 mãos, inclusive pelos raros e seus familiares. Nós temos aqui no estado do Rio em torno de 1 milhão de pessoas com doenças raras. A cada 2.000 pessoas que nascem, uma nasce com doenças raras. E como você citou, infelizmente, 30% dessas pessoas vêm a óbito até os 5 anos de idade por falta de diagnóstico. Isso que nós precisamos mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença rara. E, com certeza, esse estatuto sendo colocado em prática, vai acontecer isso. Também foi discutido o projeto que determina que prestadoras de serviços contínuos do Estado, como planos de saúde, odontológicos, cursos particulares e academias, sejam obrigadas a oferecer aos consumidores que já possuam contratos em vigor as mesmas condições e benefícios previstos para novas adesões de planos e pacotes promocionais. Segundo a proposta do deputado Átila Nunes, essa determinação já é prevista em lei para as operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura, e agora deve valer para qualquer empresa que se enquadre na classificação de serviços contínuos. O texto foi aprovado e vai para a análise do governador. Também foi votado o projeto que determina que bens adquiridos com a prática de crimes de lavagem de dinheiro sejam destinados para o Fundo Especial da Polícia Civil, o Funespol.
A proposta do deputado Cláudio Caiado tem como base uma lei federal e prevê que, após a decisão judicial, esses recursos, quando incorporados definitivamente pelo Estado, sejam utilizados para melhorar a infraestrutura na aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e na capacitação de agentes e autoridades dos órgãos de execução da Polícia Civil. O texto recebeu 4 emendas e retorna para a análise das comissões. Pessoas com deficiência visual podem ter o direito de receber de fornecedores de produtos ou serviços e de instituições financeiras os contratos de adesão e demais documentos essenciais para a relação de consumo em braille. De acordo com a proposta, a solicitação deve ser gratuita e quem descumprir a lei pode ser multado com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Nosso projeto é muito simples, é que as pessoas que têm a cegueira possam ter aqueles documentos que são indispensáveis para elas, né? Que possam ter esses documentos também numa versão em braille, para que elas possam, por exemplo, saber o conteúdo de uma certidão que vai fazer prova, por exemplo, para uma universidade, para uma questão de um concurso, para que elas possam verificar se aquilo que elas pediram está contido no documento que foi entregue à pessoa com deficiência. E essa semana, os municípios de Rio das Flores, Carapebus e Conceição de Macabu estão fazendo aniversário e tem uma programação cheia de atrações e shows gratuitos. E no Rio de Janeiro, o público infantil confere o espetáculo Luiz e Nazinha, Luiz Gonzaga para as crianças. Tudo isso e muito mais você confere agora na nossa agenda cultural. Olá, bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a programação na cidade de Carapebus, que está celebrando 29 anos de emancipação. No dia 15, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, acontece o tradicional bolo de 29 metros. Em seguida, Xande de Pilares chega cantando muito samba e grandes sucessos. A programação continua nos dias 16 e 17. Confira a agenda completa no Instagram da Prefeitura. O município de Rio das Flores também está em festa e comemora 134 anos. Nos dias 16 e 17, a programação conta com diversas atividades recreativas, show dos cantores Dioguinho, Jorge Guilherme, os 220 e muito mais. Jamais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Veja a programação completa no Instagram da Prefeitura de Rio das Flores. E tem mais município fazendo aniversário. Conceição de Macabu está completando 72 anos. E para comemorar, a Prefeitura preparou uma agenda especial com shows de pagode, música sertaneja e gospel. O evento acontece na Praça Dr. José Bonifácio Tassara, no centro, de 14 a 16 de março. A programação completa você encontra no Instagram da Prefeitura. O espetáculo Macacos está em cartaz no Teatro Riachuelo. A peça estrelada pelo ator Cleiton Nascimento retrata a escrituração do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras no país. A temporada vai até o dia 24 de março, sempre sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Neste episódio da peça, recontar a história do Brasil através do olhar de um homem preto. Almi Chiarati é a atração do Teatro Gonzaguinha com seu show solo bem acompanhado. Uma apresentação em que a música serve como fio condutor para a poesia e a dança. O show é neste sábado, dia 16 de março, a partir das 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O escritor Anderson Rocha convida o público para o lançamento do seu livro Coralino Não Sabe Pular. O livro infantil conta a história do sapo coralino e sua relação com os outros sapinhos de sua região. A obra é um convite ao afeto, à aceitação e ao acolhimento. O lançamento desse livro vai ocorrer dia 16 de março, sábado, no Campo de São Bento, a partir das 11 horas. O musical Luiz e Nazinha, Luiz Gonzaga para crianças, volta ao cartaz em teatro na Barra da Tijuca.
A peça apresenta uma fábula baseada na vida do rei do Baião e também celebra os 10 anos do projeto teatral Grandes Músicos para Crianças. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. O espetáculo estreia no dia 16 de março e segue até o dia 31, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.